Ok, eu aprendi duas coisas hoje à noite, eu me lembrei duas coisas pelo menos, que batistas gostam de encher os bancos lá atrás primeiro, e depois se está forçado, vai chegar mais para frente. Mas dou graças a Deus que a gente está aqui, eu não sei desta, ok. Que bênção para ser aqui mais uma vez hoje à noite. Eu aprendi também, olhando principalmente para os slides, que nós gostamos de comer. É verdade? Então, essa é parte da nossa vida cristã como batistas. Então, dou graças a Deus por isso. Sempre uma bênção para mim para lembrar as coisas que Deus fez aqui. Te damos graças pela os slides que mostraram pessoas, e eu gostei muito das crianças, como Vinícius, que estava bem pequena quando ele chegou aqui. Quantos anos tinha? 5 anos. Então dou graças a Deus para as crianças que chegaram aqui. Algumas das crianças eu abracei assim. Então, dou graças a Deus por isso. Eu me lembro quando Lucas, tu é Pedro. Onde está Lucas? Lucas. Eu lembro quando ele nasceu, eu perguntar quanto é seu nome. O Fabiane, onde está? Bem lá atrás. Eu disse, nome dele é Lucas. Não, ele diz, eu quero saber todo o nome dele. É Lucas. Não. Me fala todo o nome. É Lucas Roger. Amém. Graças a Deus. Um bom nome, hein? Graças a Deus por isso. Então, as memórias que Deus nos deu, a grande bênção mesmo, durante todos estes anos, e o que Deus fez aqui. Então, uma coisa importantíssimo, e crianças já desceram, mas as jovens estão aqui hoje à noite. Vocês são o futuro da igreja, não só esta igreja, mas todas as igrejas representadas. Importantíssimo que vocês fiquem firmes na fé e não deixem este mundo que é contra te desviar do andar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, dou graças a Deus por esta oportunidade mais uma vez hoje à noite. Eu peço que vocês abrem suas Bíblias em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Tá. Muito obrigado. Ok. Gente, pode me ouvir ok? Tá bem? Ok. Marcos capítulo 5 é um capítulo muito importante. Nós podemos aprender várias coisas, inclusive poderíamos pregar várias mensagens através deste capítulo, mas eu vou concentrar só uma mensagem hoje à noite, mas no primeiro 20 versículos nós podemos descobrir que Deus é soberano sobre as coisas que está contra a maldade. Lembra o Jesus Cristo e seus discípulos chegou no lugar de Gadarenos, eu não sei se eu pronunciei certo ou não, mas chegou lá e endemoniado com uma legião de demônios, e interessante, ele não poderia ser apreendido ou sempre estava quebrando os correias e tudo isso para prender ele, mas no momento que ele veio de longe, Jesus Cristo correu e ajoelhou em frente de Jesus Cristo, e os demônios reconheceu ele e pediu que Jesus Cristo não mande eles fora do lugar,
mas pediu que eles coloquem aquela manada de porcos, lembra, 2.000 porcos estavam ali, e Jesus Cristo deu privilégio para ir lá, ou permissão, e o que os demônios, nós mostramos que Jesus Cristo tinha absoluta autoridade sobre os demônios, e eles deveriam obedecer o que Jesus Cristo diz. Então, outra coisa que nós podemos aprender, essa é uma coisa interessante, em capítulo 5, versículo 7, que é chamado, mais em frente. Então, vamos notar versículo 15. E as pessoas da cidade chegaram e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, e assentado, vestido e em perfeito juízo, e eles temeram. Então, este homem foi transformado completamente. Nós vamos notar isso um pouco mais em frente, mas foi transformado. Mas uma coisa interessante, quando ele foi transformado, ele queria ser com Jesus. Ele queria sair com ele, e Jesus diz, não, vai para a tua família, para os teus amigos, e fala com ele qual grande coisa Jesus Cristo fez para ti, e como ele tinha compaixão. E a Bíblia diz que este homem voltou e declarou em Decápolis, ou seja, 10 cidades naquela região. Ele declarou o que Jesus Cristo fez para ele e como ele tinha compaixão. Em outras palavras, nós devemos entender, nós não devemos ter uma bacharel em teologia para dar testemunho. O que nós podemos dizer para as pessoas em redor de nós. Eu quero relatar contigo o que Deus fez para mim, o que Jesus Cristo fez em minha vida. E nós podemos mostrar a compaixão que Jesus Cristo tinha para nós. Então, nós podemos testemunhar para qualquer pessoa só falando sobre o que Jesus Cristo fez. Então, eu tenho que... eu estou... então, os próximos versículos, versículos 25, versículos 22 a 23 e 35 a 43, mostra sobre Jesus Cristo tinha autoridade e soberanias sobre a morte. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Todos nós, se Jesus Cristo volta, demora a sua vinda, todos nós vamos morrer. Essa é uma coisa que vai acontecer. Mas Jesus Cristo realmente tem soberania sobre a morte. Pessoas só morrem quando está na hora que Ele manda. E lembra isso esses versículos que citei. Filha de Jairo era muito doente, quase morrendo, e chegou ao ponto de pedir que Jesus Cristo vai com ele e tocar ela, e ela seria sarada. Então, Jesus Cristo estava indo. Então, eu quero que nós notamos isso agora. Jesus Cristo estava indo para a casa de Jairo, e em redor dele era uma multidão de pessoas apertando ele. Entendeu? Está me entendendo? Ou seja, aquela multidão estava pressando nele, estava perto dele, então avanço dele era bem devagar por causa do fato que pessoas estavam em frente e atrás, ao lado, em qualquer lugar, eles estavam impedindo, porque eles estavam apertando ele. Então, ele não poderia avançar como ele queria. Mas eu quero destacar realmente versículos 25
34 sobre esta mulher que chegou a ele. Então vamos notar, em primeiro lugar, versículo 25, esta mulher chegou, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Então ela tentou todas as coisas que ela poderia fazer. Não tinha outra opção para fazer. Então ela gastou tudo que ela tinha. O dinheiro dela, tudo foi gasto. Não tinha mais. E não foi melhor, mas piorando cada vez mais. E então ela estava com desespero mesmo. Completamente sem esperança. E ela chegou a Jesus. Note bem versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então, nós devemos entender a situação dela. Ela pode imaginar comigo. Eu estava pensando como eu poderia ilustrar isso e chamar algumas pessoas para mostrar isso, mas realmente imaginar uma multidão das pessoas em redor de Jesus Cristo, ele tentando movimentar para a casa de Jairo, e logo depois esta mulher, eu estou pensando que ela fez isso, chegando até ela poderia tocar só o vestimento dele. Então, só tocar, só isso. E porque ela pensou que só Jesus poderia ajudar ela. E ela não deixou a multidão impedir a sua vinda. E muitas vezes, gente, nós deixamos multidões em redor impedir nosso serviço, para chegar à igreja ou para chegar à pessoa de Jesus Cristo. Nós deixamos muitas coisas, não só pessoas que tornam de ser multidões em nossas vidas, mas qualquer coisa que está nos impedindo de chegar perto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ela não deixou nada impedir ela chegar perto, até ela poderia tocar só parte do vestimento dele. E ela estava determinada na sua fé. Então, o que aconteceu? Então, vamos notar o que aconteceu com a mulher, versículo 29. Ela foi sarada imediatamente, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Então, imediatamente foi curada quando ela tocou. Com fé, escuta, com fé, ela chegou de propósito de tocar Jesus Cristo. A multidão estava em redor dele, mas não tinha propósito ou fé para aproximar ele. Mas ela tinha isso, e a sua fé era reconhecida por Jesus também. Note bem versículo 34. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curado deste mal, deste teu mal. Então Jesus realmente sabia o que era o problema, quem tocou ela. Ele é interessante, ele olhou em redor e diz, quem me tocou? Os discípulos, o que é isso, rapaz? Entendendo que ele estava de gaúcho. O que é isso, rapaz? Não sabe?
essas pessoas estavam te apertando, todo mundo estava apertando seus vestes. Então, o que é isso? E Jesus diz, mas alguém me tocou e saiu virtude de mim. Então, ele sabia que ele estava fazendo isso. Tu sabes, Jesus Cristo sabe quem está procurando ele de verdade. Está realmente fazendo mais do que só aproximar ele. Então, note bem o que está escrito em Mateus capítulo 5, ou 7, rapidinho. Mateus capítulo 7, note bem versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós devemos entender que nem todas as pessoas, inclusive a multidão que está apertando Jesus Cristo, não são salvos. Eles não estão ali com fé para tocar nele. Então esta mulher chegou lá só para tocar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 30, voltando para Marcos capítulo 5, versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos, os seus discípulos. Está entendendo que eu traduzi isso? Mas com a multidão te aperta e disse, quem me tocou? Então, e ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então, Jesus Cristo vai cumprir as necessidades das pessoas. Ele já sabia quem tocou ele, mas ele estava querendo que ela confessou e chegar ao ponto para dizer, foi eu. E a Bíblia diz que ela falou toda a verdade para ele, ou seja, citou sobre a sua praga, suas dificuldades para esses 12 anos e falou eu pensei que se eu poderia só chegar perto de ti para tocar suas vestes, eu seria sarado. E ele diz isso que sua fé, então ele cumpriu e falou sobre a fé dela. Então ele reconheceu a fé que ela usou. Mas note bem Marcos capítulo 6, só um versículo 26. Note bem capítulo 6, versículo 26, que diz, e onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao mínimos na hora da sua veste. E todos os que lhe tocaram sararam. Então, o que eu falei? O que está dizendo? O que é? 56. Não é. Vocês não podem ler minha mente? Eu tenho problema com isso também, mas 56 agora está comigo, então vamos fazer isso de novo, ok? Ele diz, e onde quer que entrava, é certo agora? Ou em cidade, ou em aldeia, ou no campo, apresentava os enfermos na praça e rogavam-lhe que os deixassem tocar ao menos de orla da sua veste, e todos
os que leram, tocaram, sararam. Então, graças a Deus, Ele tem capacidade de cumprir nossas necessidades, o que importa que seja. Nós podemos entender isso. O que é desafio para nós, então? Este trecho da palavra de Deus, ok? Sobre a exemplo desta senhora, esta mulher, ok? Nosso desafio. Jesus sabe que se você está apertando Ele ou tocando Ele pela fé. Está me entendendo? Está entendendo? Faz algum sinal. Tem. Então Jesus Cristo sabe se nós estamos só perto dele, mas não tem interesse para nada o que ele está dizendo, ou se nós estamos verdadeiramente tocando ele. A multidão que apressar junto significa apertado com todos os lados. Eles são perdidos. Gente, escuta. Maioria das pessoas em redor de nós, escuta pessoas que dizem, eu sou crente, eu sou salvo. Eu não, nos últimos anos aqui, eu nunca perguntar a alguém, tu és salvo? Oh, sim, eu sou salvo. Tu és crente? Ah, sim, eu sou crente. Já nasceu de novo, biblicamente? Pois é. Eles não sabiam o que significa isso. Então nós devemos realmente notar que as pessoas, a multidão que está apressando Jesus Cristo não sabe o que a Bíblia diz sobre a necessidade de nascer de novo, biblicamente. Então, quais são as pessoas que realmente tocar Jesus? Nós podemos notar algumas coisas sobre essas pessoas. Reconhecem a necessidade. Muitas pessoas, esta mulher sabia que ela tinha problema. E ela sabia e pensava, ela acreditava que o único jeito que poderia ser resolvido era tocando Jesus Cristo. Então, muitas pessoas não reconhecem o fato que a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, eles não reconhecem a necessidade que eles têm. Pessoas estão festejando qualquer coisa, não têm ideia nenhuma o perigo onde eles estão andando. E algumas pessoas vão morrer hoje à noite. Tu já sabes. Eu não estou falando sobre vocês. Tomara que nós não vamos. Tomara que nós vamos ser arrebatados. Mas este é outro assunto. Mas, pelo menos, pessoas na rua, algumas pessoas vão ser matadas hoje à noite. Então, eles não sabem a necessidade que eles têm. E também, eles não reconhecem que nós não podemos fazer nada para nos ajudar só pelo Jesus Cristo. Em Tiago capítulo 2, versículos 5 a 7, diz isso, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo as suas misericórdias, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Dou graças a Deus que nós não precisamos fazer alguma coisa, que nós realmente, se esta for necessário, nunca poderia ter certeza que fizemos suficiente para chegar lá no céu. Mas graças a Deus é pelo Jesus. Então vai
somente para Jesus Cristo com fé e crendo que só Ele pode te salvar. Atos capítulo 4, versículo 12 diz isso. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E nós sabemos que só Jesus Cristo pode salvar. Só uma pessoa que toca Jesus Cristo pela fé, chegar a Ele reconhecendo sua necessidade e reconhecer que só Ele pode se salvar. Tu sabes, existem pessoas, eu não sei, Pastor Martins, eu acredito em nossa igreja lá nos Estados Unidos, existem pessoas que conhecem a palavra de Deus, que pode dizer todas as coisas certas, mas nunca tocou Jesus Cristo e não é salvo. Então nós devemos nos cuidar, gente, que realmente alguma coisa acontece em nossas vidas. Vamos notar os sinais, as evidências que alguém realmente tocou Jesus Cristo. É uma vida transformada. Lembra, a mulher diz que imediatamente sentiu imediatamente no seu corpo estar já curado naquele mal. Então, alguma coisa mudou. Ela sabia imediatamente que a situação dela, depois de 12 anos, mudou e ela foi sarada. Mas também, pensa sobre endemoniado. Este foi transformado e queria ser com Jesus. Versículos 15 e 18 e 19. E viram o endemoniado que tiver a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram que ele queria ter com Jesus Cristo. E depois ele foi e começou a anunciar em Decápolis qual grande coisa Jesus lhe fizera, em todos os maravilharam. Então esta pessoa foi transformada, gente. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo fez novo. E nós sabemos, eu não sou bom de grego, mas foi falado que realmente as coisas velhas já passaram. É uma ação, uma coisa que passa pelo tempo e as coisas novas começam. Mas escuta, gente, uma pessoa que diz: eu sou salvo e a vida nunca muda. Tem alguma coisa para, vamos ver, é verdade ou não? Porque a Bíblia é claríssimo sobre o fato que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todos nós conhecemos pessoas que dizem: eu sou salvo, ou pelo menos, talvez no passado, talvez poderia identificar nessas fotos algumas pessoas que não estão aqui mais e também não estão andando com Cristo. Realmente negava completamente o que Jesus Cristo já fez na sua vida. Eles eram salvos, isso é o que Deus vai determinar. Mas escuta, a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já estão passando, as novas estão começando. Nós começamos a fazer as coisas que não fizemos antes e paramos de fazer as coisas que nós fizemos antes também. Então estas áreas que mostram alguém realmente tocou Jesus Cristo. Primeiro é salvação. Uma pessoa verdadeiramente salva. Já nasceu de novo e é salvo. Esta é uma questão, pergunta que todos nós devemos
da resposta. Eu já nasci de novo biblicamente. Então, se tem, escuta, se tem dúvida sobre isso, tem que resolver. Domingo antes nós chegamos aqui, eu tinha o privilégio de pregar lá em nossa igreja, e uma senhora, uma moça, falou comigo depois que ela tinha dúvida. Ela era parte da igreja, mas tinha dúvida sobre seu destino eterno. Deus me chamou para o ministério em 1973. Eu saí nós saímos da nossa casa lá em Michigan, chegamos em Carolina do Sul, entrei mestrado, faculdade ali, estava na escola dominical, e depois da escola dominical eu falei com o professor da escola dominical, era um dos professores de Bob Jones também, diz, escuta, cada vez que alguém prega sobre inferno, ou sobre o fato que pessoas que não são salvos vão ir para o inferno, eu começo a duvidar se eu sou salvo verdadeiramente. Ele diz, tudo bem, vamos resolver agora. E nós ajoelhamos junto nos bancos lá, e eu orei alguma coisa como assim, diz, Deus, se eu nunca fui salvo, verdadeiramente de coração, nunca aceitou Cristo como meu Salvador, agora eu confesso minha necessidade, eu convido Ele para entrar no meu coração e me salvar. E ele depois orou, e nós ficamos em pé e diz, agora eu tenho um problema. Se mesmo era o momento da salvação para mim, eu pelo menos preciso ser batizado de novo, porque batismo é para pessoas verdadeiramente salvas. Então, mas Deus me deu paz, tranquilidade, que realmente eu fui salvo antes, mas pelo menos resolveu a questão. E cada vez agora, ou depois disso, alguém pregou sobre inferno, ou sobre o perigo sendo perdido, eu não fico preocupado, porque eu já sei, eu estava salvo. Então, graças a Deus. Então, talvez, existem pessoas aqui hoje à noite, membros das igrejas, graças a Deus, eu acho que nós contamos 11 igrejas que estão representadas hoje à noite. Talvez está parte de uma igreja com dúvida no seu coração sobre seu destino eterno. Eu te imploro tratar esse assunto hoje à noite. Não deixe passar outro dia, porque ninguém sabe se nós temos outro dia ou não. Então fala com o seu pastor, fala com alguém, mas diz, eu tenho dúvidas, me ajuda, por gentileza. Então, não esquece para fazer isso. Outra coisa que está mostrado, a segunda coisa é santificação. A Bíblia diz que em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, antes crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos ser crescendo em nossa vida espiritual. Nós não... eu já falei contigo, nossa igreja lá nos Estados Unidos tem mais ou menos 350 pessoas, e realmente, mas pouco pessoas que realmente estão ativos. Nós temos um bom grupo que está servindo o nosso Senhor, mas muitas pessoas estão sentando no banco, fazendo nada, chega o domingo, normalmente não chega domingo à noite, mas pega um domingo de manhã e não faz nada. Escuta, gente, nós devemos crescer espiritualmente. E como nós crescemos espiritualmente? Através de serviço e dedicação, decisões que nós fazemos. Escuta, gente, nenhuma pessoa está lá na rua, senão era por escolha, entendeu? Nós fazemos decisões, escolhas que afetam nossa vida.
Então, nós devemos lembrar isso. Então, nós devemos servir nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então Deus, Jesus Cristo diz, se nós somos verdadeiramente, se nós tocamos Ele, nós somos salvos verdadeiramente, nós vamos crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos oferecer para servir nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem bastante coisas para fazer em qualquer igreja. Coisas que muitas pessoas não dão muito bola sobre essas coisas, mas importantíssimo para fazer. Então nós devemos entender isso. E também, o que é sua expectativa? O que está querendo fazer? O que está querendo que aconteça hoje à noite? Alguém quer dizer abertamente o que está querendo acontecer ainda hoje à noite? Ah? Realmente? Mas aparentemente tu és a única pessoa que está querendo isso. Arrebatamento, gente. Está bem se ele vem hoje à noite? Que coisa! Graças a Deus que nosso Senhor e Salvador poderia voltar hoje à noite. Gente, não tem nenhuma razão para não. Então, a única razão, vamos dizer, é que Deus Pai não deu a palavra para ele, agora tu pode descer. Mas escuta, gente, ele poderia chegar hoje à noite. E tomara que nós estamos pensando sobre isso também. Pensando sobre nosso destino eterno e está realmente com expectativa disso. Eu nunca imaginei que eu chegaria a esta idade. Quando eu estava na idade do pastor Wesley, nunca pensei que eu chegaria a esta idade. Mas graças a Deus, mas tomara que Jesus Cristo volte, inclusive. Interessante, eu estava pensando ontem à noite, depois do culto, disse, mais 10 anos, com aniversário de 40 anos, eu teria 87 anos de idade. 87. Existe esse número, certo? Ela tem 92, é 92? 94? Ela é velha. Mas graças a Deus. Amém. Então, eu não sei se este mundo existe em 10 anos. Eu não sei se eu seja vivo em 10 anos, mas você será aqui ainda em 10 anos, certo? O que é isso, rapaz? Sim. Okay. Mas escuta, nós devemos ficar firmes servindo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele vai voltar. E nós vamos dar contas para a nossa vida, seja bem ou mal. Nós devemos entender isso. Vamos orar. Pai, te damos graças pela tua misericórdia conosco. Te damos graças que o Senhor deu seu Filho unigênito para nos salvar. Te damos graças, Pai, que nós temos esta grande esperança que um dia, talvez hoje à noite, inclusive, Pai, nós pedimos que seja hoje à noite ainda, que o Senhor Jesus Cristo vai voltar e nos chamar. Mas até que Ele venha, pedimos, Pai, que o Senhor vai tocar nossos corações, que nós ficaremos cada vez mais dedicados
para te servir, para te honrar com nossa vida e crescendo espiritualmente no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh Pai, se existe alguém aqui com dúvida qualquer sobre seu destino eterno, pedimos, Pai, que o Senhor vai dar coragem para falar com alguém, com seu pastor, ou Pai, para resolver esta dúvida hoje à noite. Te damos graças pelo exemplo que nós temos na sua palavra, esse endemoniado que foi transformado, esta mulher que tinha esta praga, ela foi curada. E Pai, te damos graças que nós podemos ter esperança que as necessidades que nós temos, o Senhor, nosso Senhor e Salvador, pode tratar conforme tua vontade. Te damos graças, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.